Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Eu sou o canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e da sua família. Eu sou o Dr. João Pantoja, sou coordenador do Centro de Estudos da Regional Zona Sul do Rio de Janeiro. Semanalmente nós teremos novos temas baseados nos eventos científicos que estão ocorrendo nos hospitais da nossa regional, que nós esperamos sejam de grande interesse de vocês todos. Esses temas estarão disponíveis a partir das 18 horas, semanalmente, no canal da Rede Dor São Luís, no Spotify e no YouTube. Hoje nós teremos, nesse episódio, o prazer de receber os profissionais de saúde, doutora Juracy Ghiaroni, que é professora do UFRJ, ginecologista do Hospital Copa-Star, e o Dr. Amélio Godoy, que é professor de pós-graduação em endocrinologia da PUC do Rio de Janeiro e endocrinologista do Copa-Star. Nós vamos falar sobre os prós e contras da reposição hormonal pós-menopausa. Então, gostaria de convidar a doutora Juracy para abrir os trabalhos aqui. É com muito prazer que eu agradeço o convite da equipe da Rede Dor para conversar com vocês sobre a reposição hormonal após a menopausa em tão ilustre companhia. Muito se fala, né, e há muito tempo, ao longo dos últimos 40 anos, a maneira como se encara a reposição hormonal mudou substancialmente, né? É um dos assuntos em medicina que eu acho mais complexos, porque se mistura muito a parte médica, a parte científica dos benefícios e possíveis malefícios da reposição com a questão do envelhecimento da mulher, né? O envelhecimento da mulher não é muito bem aceito socialmente, isso desde muito tempo atrás. A gente tem relatos de trabalhos, de descrições, sempre associando o envelhecimento a uma perda de valor social, né? E associando aos hormônios femininos grandes mudanças de humor, insanidades. Então, isso é um pensamento que, por mais que não seja lógico, é muito presente na sociedade, né? A gente começa sempre falando de um trabalho que foi muito bem sucedido, gerou um livro em 1966, 68, em que o autor, o nome do livro era Feminina para Sempre, Feminine Forever, do professor Roberto Wilson, e ele já vinculava ali que a menopausa feminina é uma doença, né? E como tal deveria ser tratada. O fenômeno da menopausa, na verdade, é quando o ovário esgota a capacidade de produzir estrogênio, né? Antes disso, a gente começa a ter uma dificuldade na ovulação, mas o que traz os sintomas da menopausa é a falta do estrogênio. O ovário produz dois hormônios, estrogênio e progesterona, quando a mulher ovula, né? Os sintomas que vêm pela falta do estrogênio, né? E a reposição hormonal ideal, a melhor de todas, é só com estrogênio. Quando a mulher tem útero, ela não pode usar só estrogênio, ela tem que usar também progesterona para proteger o útero, né? Quando você está com 18 anos, você está ótima, seus ovários são ótimos. Você está com 30, 35, você está ótima, seus ovários são ótimos, você já envelheceu. Quer dizer, você não envelhece porque os ovários envelhecem, né? Você envelhece porque o envelhecimento é inexorável. Quer dizer, uma das coisas que acontece no envelhecimento é que o ovário também envelhece. A gente nasce com o ovário programado para ter tantos folículos ao longo da vida e eles se esgotam, né? Então, assim como a visão fica ruim, os músculos atrofiam, a pele perde o tom, né? Os ovários também ficam envelhecidos e você não produz mais estrogênio. Isso às vezes é difícil na prática, porque a pessoa procura o tratamento mais para finalidades estéticas ou de vaidade do que para tratar os sintomas. Mas a reposição é um benefício para a mulher. Eu acho que as mulheres que não têm contraindicação para o uso do estrogênio devem fazer reposição hormonal, né? O momento ideal de começar a reposição hormonal é quando a menopausa se instala, né? Cientificamente falando, menopausa é o termo que se atribui à última menstruação. Para dizer que foi a última, tem que esperar 1 ano de intervalo. Então, é um diagnóstico retrospectivo. O mais comum nesse momento em que se instala a falência ovariana
que é a incapacidade de ovular primeiro e depois de produzir estrogênio, os ciclos ficam irregulares, né? Isso acontece de modo variado, assim, mas de modo geral, na maior parte das vezes, a partir dos 45 anos. Considerado normal que a mulher pare de menstruar entre 45 e 55 anos, 54. A grande maioria para até 52. Média em torno de 50 anos. Mas a menopausa é medicamente considerada normal a partir dos 40, mas é cedo. Entre 40 e 45, poucas mulheres param definitivamente de menstruar. Antes dos 40 é considerado menopausa precoce, que é um outro capítulo, né? Que aí a indicação de tratar é maior ainda. Mas, então, voltando, o ideal é que a mulher comece a reposição hormonal nessa fase de instalação, porque é a fase que os sintomas começam a aparecer com bastante intensidade, né? Hoje em dia se considera aceitável que a mulher comece a reposição até 10 anos, com 10 anos de menopausa instalada. Até há pouco tempo a gente considerava 5 anos, mas que não seja depois dos 60 anos, né? Porque a reposição estrogênica, ela traz alguns riscos, né? Que não chegam a contraindicar na maioria das mulheres o seu uso, mas ela traz alguns riscos, né? E esses riscos se somam aos riscos que a pessoa traz com ela. Então, o risco mais temível a curto prazo é da doença cardiovascular, dos acidentes vasculares de modo geral. E quem é que tem risco de acidente cardiovascular? Qual é a população? Os mais idosos, né? As pessoas que têm sobrepeso, que têm vida sedentária, fumantes, diabéticos, hipertensos. Então, o mais importante de tudo é como é que a pessoa chega na menopausa, como é que a mulher chega nesse momento, né? Se ela chega com esse perfil saudável, de quem se cuidou, ela é uma candidata forte a fazer reposição hormonal, ela vai se beneficiar, né? E aos 68, 70, ela já está numa outra faixa de risco para essas doenças, né? O segundo risco que a reposição de estrogênio traz a longo prazo, esse a longo prazo, é o de aumento do risco de câncer de mama, né? É um aumento pequeno em números absolutos, mas a gente não pode dizer para a paciente que não existe, né? Esse risco começa a ser importante depois de 5 a 10 anos de uso. A gente sabe hoje em dia que há esquemas da reposição que trazem menos risco e outros que trazem mais risco, né? A gente usa 2 hormônios em quem tem útero, e o esquema que mais traz risco é quando esses 2 hormônios são usados continuamente, não há indicação para fazer isso, né? E o que traz menos risco é quando só se usa o estrogênio, que só pode ser feito esse esquema em quem não tem útero, né? Os sintomas mais comuns são os sintomas vasomotores, aqueles ondas de calor, fogachos noturnos, a mudança do sono, né? Uma insônia terminal, a pessoa dorme sem problema, mas acorda muito durante a noite. E os sintomas vaginais, que são normalmente os que persistem por mais tempo, né? Que assim a gente chama de síndrome genital da menopausa, que vem pela falta do estrogênio, que dá atrofia no tecido vaginal. Atrofia, perda de elasticidade, sensação de ardência, um prurido meio ardência, que ela não define muito bem, e o aumento da frequência de infecções urinárias, né? Isso muitas vezes a gente corrige só com o uso do estrogênio local. O uso do estrogênio local já pode ser estendido, né, até para algumas pacientes que têm mais risco para o uso do estrogênio sistêmico. E eu esqueci de falar, lembrei agora, que a reposição estrogênica traz muito benefício para a massa óssea também, né? O estrogênio não é usado, não deve ser usado para tratar a osteoporose, mas como um fator de prevenção. Então essas são as grandes regras da reposição. Começar cedo, em torno, quando a mulher quando instala a menopausa, nem todo mundo é obrigado a usar. O grande benefício é tratar os sintomas. O esquema melhor é estrogênio transdérmico associando a progesterona só quando a mulher tem útero. E não começar depois de 10 anos de menopausa e nem após os 60. Ótimo. Gostaria de convidar a doutora Amélio agora para fazer as ponderações. Então, a Juracy já fez uma ampla explanação, uma ampla revisão do que é reposição de hormônio da menopausa. Eu vou começar reforçando alguns pontos dela, que ela falou, e eventualmente tocando em pontos mais atuais de uma reposição que está fugindo absolutamente ao conceito de ética médica,
fugindo absolutamente ao conceito de reposição cientificamente aprovada, que é o uso da testosterona para as mulheres. Se o uso da testosterona para os homens idosos já é controverso e já tem uma série de estudos não comprovando os benefícios da reposição de testosterona em homem, imaginem o que acontece quando você vai fazer reposição de testosterona em mulheres. A reposição hormonal obedece o primeiro mandamento da medicina. Chama-se primo non nocere, ou seja, primeiro não trazer malefício. Então, esse é o princípio, conceito que a gente tem que levar em conta. Se a reposição hormonal trouxer algum risco maior para aquela pessoa individualizada, ela não deve ser tentada. Contraindicações parciais, história de tromboembolismo é uma contraindicação absoluta. Mulheres que fazem trombose e que eventualmente já tiveram embolismo, mas que têm um risco aumentado de fazer trombose, não tem indicação de fazer reposição hormonal. E, eventualmente, mulheres com hipertrigliceridemia, mulheres com história de doença biliar e mulheres já instaladas, como a Juraci já falou, já instalada com doença cardiovascular, ou seja, já chega ao consultório portadora de uma doença cardiovascular, já teve um infarto, ou tem uma angina, ou tem já placas na coronária sabidamente que já estão obstruindo. Então, nesses casos, ela não tem indicação. Mas na maioria absoluta das mulheres saudáveis, você poderia fazer a reposição, porque não há qualquer maior problema, desde que você atue de maneira mais atenta, fazendo revisões periódicas, fazendo controle tanto do útero, se ela tiver, para não ver hiperplasia do endométrio, ou seja, aumento da camada intrauterina, que leve a um aumento de risco de sangramentos ou um aumento de risco de câncer de endométrio. Mas a maioria delas que tem o útero não poderá se submeter ao tratamento de reposição hormonal. Mas aí a gente tem que ir buscar a indicação. Qual é a indicação? A indicação é basicamente de melhorar a qualidade de vida. A indicação é basicamente de contrariar os sintomas e sinais da menopausa. Mulheres que passam pela menopausa, que passam pelo estado de climatério sem maiores sintomas, a princípio não são candidatas de reposição hormonal, porque ficou bem explanado aqui que não é tratamento para envelhecimento. Tratamento para envelhecimento não existe. Tratamento para envelhecimento é bom condicionamento físico, exercício e uma boa alimentação. Esse é o tratamento para uma velhice saudável, ativa, bem participante, extremamente ligada à sociedade, a atividades sociais, atividades com sua família. Então, isso é um envelhecimento saudável. A reposição hormonal não serve para isso, nem em mulheres e não também em homens. Obedecida essa ideia de que nós precisamos fazer a reposição para tratar as manifestações do climatério, sintomas de urinário que, se não houver sintomas maiores vasomotores, podem ser só com a reposição ou tratamento vaginal, de estrogênio vaginal. Os outros sintomas, calores, fogachos, insônia, às vezes um humor depressivo, frequentemente sim, um humor depressivo que melhora muito quando a reposição hormonal se inicia, são manifestações de qualidade de vida. Então, esse é o grande objetivo da reposição hormonal. Uma outra indicação extremamente importante, aí eu considero como salvadora ou redutora de riscos. Eu considero, não, a literatura considera, tudo que eu disser aqui eu considero, se eu não disser que é a minha experiência, é porque a literatura é quem considera, não sou eu que estou inventando. Então, é a reposição em menopausa precoce, ou seja, a Juraci falou, 45 anos de idade, aquelas mulheres que fizeram a última menstruação ou tiveram sintomas do climatério antes dos 45 anos de idade, elas são candidatas. Por quê? Porque reduz risco de infarto, reduz risco de doença cardiovascular. Então, essa é uma indicação médica.
Benefício da reposição hormonal, para a gente ir num ponto final da história da reposição hormonal. O benefício é reduzir mortalidade. Então, quando a gente fala dos riscos, os riscos existem. Já falamos do tromboembolismo e do câncer de mama. São os principais riscos. Uma palavrinha rápida sobre um estudo muito grande chamado WHI, que é o estudo da intervenção da iniciativa das mulheres. Isso é um estudo longo, o estudo que mais trouxe informações para nós outros desde o seu início e a sua publicação. Então, esse estudo mostra coisas interessantes. Diminuição de risco de diabetes, por exemplo, né, nas mulheres que fizeram reposição hormonal, principalmente somente com estrogênio. E essa diminuição foi significativa. Então, isso é um dado interessante para a gente entender que, eventualmente, eu posso estar beneficiando uma mulher que esteja em risco de desenvolver diabetes tipo 2. Depois, diminuição de mortalidade, como eu já falei, diminuição de doença cardiovascular, como eu já falei. Todas essas coisas foram mostradas, mas principalmente, ou mais nas mulheres que fizeram reposição somente com estrogênio. E somente com estrogênio, quem é que faz? Aquelas que não têm útero. Caso haja alguma contraindicação, o que eu faço com a minha paciente que tem os sintomas vasomotores, quer dizer, que está com depressão, que está com insônia, que está com fogachos, calores, etc., aí a gente tem que utilizar medicações que são, em tese, antidepressivos, são os chamados inibidores da recaptação de serotonina. Muitos deles são antidepressivos e são utilizados com esse objetivo, de reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Eu queria agora fazer uma pergunta para a Juracy. Juracy, em relação à reposição, a gente tem formas de reposição oral, tradicional, transcutânea. A gente também pode fazer aplicação local vaginal para os sintomas da síndrome geniturinária e existem alguns compostos chamados naturais, vegetais, etc. Qual seria o seu apanhado do que seria melhor de cada um deles para determinados casos das mulheres que optem por usá-los? Na verdade, a nomenclatura é um pouco confusa, né? A gente tem diferentes tipos de estrogênio, né? E o estrogênio, que é mais parecido com o que a gente produzia, que é o estradiol, as pessoas acham que ele só será natural ou bioidêntico, né? Se usa essa terminologia bioidêntico para dizer, não, eu faço uma reposição com hormônio natural porque é bioidêntico. Na verdade, existem os hormônios. O primeiro hormônio que foi utilizado, o primeiro estrogênio que foi utilizado, eram os estrogênios conjugados. Na verdade, que foram os estrogênios usados no trabalho, no estudo do WHI. Né? Mas a melhor reposição, considerada padrão ouro para tratar os sintomas da menopausa, são os estrogênios. Como o professor Amélio falou, quando a mulher não pode usar, e muitas não podem, né? A gente tem uma incidência alta, né, na sociedade, no mundo, de câncer de mama. Então, a gente tem muitas mulheres que trataram do câncer de mama e estão bem, mas não podem usar. Bom, então nós finalizando o nosso episódio de hoje, aqui do Redditor em Doses, né? Podcast de saúde da Redditor. Eu queria agradecer muito a doutora Juracy Ghiaroni, ginecologista, a doutora Amélio Godoy, endocrinologista, pela participação. Esse podcast aqui é para ajudar você nos seus cuidados, prevenção, da saúde. E a gente vai estar de volta aqui na semana que vem às 18 horas. Muito obrigado.